Oi, gente. Boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Desejo de coração que todos vocês estejam super bem na noite de hoje. E hoje, meus queridos, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu considero muito importante, porque eu acho que é um nível de informação que pode fazer a diferença, né? Porque talvez muitos de vocês não tenham conhecimento a esse respeito. Bom, o meu assunto hoje com vocês é sobre como um suicida se sente após o suicídio. O que acontece, né, com um suicida, certo? Bom, meus queridos, a gente sabe que toda pessoa que chega nesse nível, né, seguramente para chegar ao ponto de tirar a própria vida, com certeza estava, né, atravessando uma dor muito profunda, sentindo muito possivelmente uma tristeza, um vazio imenso, né, se sentindo só, se sentindo sem motivação, sem força para seguir em frente. E não sei se é do conhecimento de todos, né? Quando uma pessoa se suicida, quando uma pessoa tira a própria vida, uma das coisas que acontecem é que o espírito fica preso àquele momento do suicídio. Então, ele fica vivendo aquela situação do momento do suicídio por anos, anos, anos e anos. É lógico que os anos nossos contados no plano físico, quando estamos desencarnados, nós sentimos a ação do tempo diferente de quando nós estamos encarnados. Mas um espírito pode ficar preso por 100, 200, 300, 500 anos ou mais, vivendo aquela situação. Há também outras situações que podem acontecer que quem é mais estudioso da doutrina espírita pode, com certeza tem mais conhecimento a respeito. Mas alguns, digamos assim, grosseiramente falando, alguns prejuízos nos corpos energéticos, prejuízos tamanhos que, para esse espírito que cometeu suicídio, é lógico que vai receber auxílio, é lógico que vai ser, né, os irmãos socorristas estão sempre ali prontos para o auxílio, prontos para a ajuda, mas esse processo de ajuda é mais difícil, porque o espírito que cometeu o suicídio, ele fica completamente bloqueado, ele fica completamente fechado naquele momento do ato do suicídio. Então, a consciência daquele espírito fica totalmente comprometida, né? O estado de consciência, o estado de percepção do espírito fica completamente comprometido. Então, meus queridos, diante de situações como essa,
Se vocês souberem de pessoas, de irmãos que porventura tenham, num momento de desespero, cometido, né, uma situação como essa de tirar a própria vida, orem por esses irmãos. Emanem toda a luz, todo o amor, todo o carinho que vocês possam, para que essas energias, né, essa oração se transforme em luz energética, para que possibilite a que este irmão possa ser auxiliado, para facilitar o acesso, a chegada dos irmãos das equipes de socorro para esse irmão que cometeu um ato num momento de extremo sofrimento e desespero, mas que continua vivendo o momento do desespero, mesmo depois do suicídio cometido ainda, né, no momento que estava encarnado e fez a passagem, né, para o plano espiritual. E é lógico que um irmão que comete o suicídio, que ele passa, sim, uma temporada, e aí depende, cada caso é um caso, na região umbralina, certo? Região densa, região de vibração muito pesada. Aí vocês podem me perguntar, sim, Cláudia, mas é possível o resgate, a recuperação de um espírito que cometeu o suicídio? Sim, é possível, mas leva bastante tempo. Normalmente leva bastante tempo. E esses espíritos, normalmente, depois que são recuperados, resgatados, melhor dizendo, levados para as colônias, para que possam receber os tratamentos, passam muito tempo em tratamento. E aí, esse tempo no plano espiritual, apesar de ser diferente do nosso tempo no plano físico, é bastante tempo também na pátria espiritual, certo? Porque quando acontece o suicídio, acontece um processo com os corpos energéticos que acaba, fragiliza, destrói imensamente, grosseiramente falando, os corpos energéticos. Então, a recuperação desses corpos energéticos leva muito tempo, sim, certo? É possível se reorganizar e voltar? Sim, é possível. E à medida que o espírito vai recobrando a consciência e vai se organizando novamente, naturalmente vai melhorando cada vez mais dentro do seu processo ali, né? Vai se, digamos assim, se reequilibrando e se reorganizando. Então, sim, um espírito pode sim ser recuperado. Um espírito de um encarnado que se suicidou pode sim se recuperar, mas leva tempo. Então, meus queridos, para todos aqueles irmãos que porventura vocês conheçam que tenha cometido o suicídio, orem por esses irmãos. Orem com todo o amor. Orem com todo o carinho. Orem sempre para que eles recebam muita energia de luz, muita energia de amor. Roguem as equipes de trabalhadores do bem, do plano espiritual, que estejam resgatando, que estejam guiando, auxiliando, levando esses irmãos para tratamentos em ambientes de luz, de elevação espiritual. E mais um detalhe, muitas vezes as pessoas não têm, quando chegam a esse desespero, a pessoa não tem consciência do que tem por trás dessa situação espiritual e energética, certo? Então, naturalmente, a nossa responsabilidade, a responsabilidade daquele que tirou a própria vida é proporcional, né? O que vai encontrar a responsabilidade daquele espírito é proporcional à consciência e ao conhecimento que ele tinha, né, daquele tipo de situação que ele buscou como salvação e que, no final das contas, não era exatamente uma salvação.
Então é isso, meus queridos, o nosso assunto hoje era sobre esse tema. Eu espero que eu possa ter, de alguma maneira, contribuído, esclarecido um pouquinho. Deixo um abraço grande para todos vocês, um beijo e que Deus proteja, abençoe e ilumine a vocês hoje e sempre. Que assim seja.